Dá uma leve cutucada em quem está perto de você e diz para ele assim: fique feliz, o culto começou. Agora diz para ele assim: eu vou dizer uma coisa para você. Aponta para ele e diz: eu vou dizer uma coisa para você. Diz para ele assim: não fique decepcionado, mas o culto não é para você. Diz para ele ou para ela: o culto é para Deus. Diz para ele ou para ela: você veio para cultuar o Senhor. Peter, dá só um pouquinho de retorno para mim aqui, para minha voz, por favor, para mim não gritar com o povo, senão eles vão achar que eu estou brabo. Aleluia. Levanta a tua mão e diz glória a Deus. Diz aleluia. Convida a pessoa do lado aí para adorar o Senhor. Diz para ela: vamos adorar o Senhor juntos? No altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Você pode cantar, diz: deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Diz: tu és Jesus, Filho de Deus. Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer, Jesus, em nome de Jesus, pela tua presença nesse lugar, nessa noite, aleluia. Quero te agradecer pelo teu perdão que nos lava, nos limpa, nos justifica de todo o pecado, aleluia. Quero te agradecer, Pai, pela oportunidade que temos de estar na tua casa. Se estamos aqui é porque o Senhor tem nos dado vida e saúde, aleluia. Se estamos aqui é porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, aleluia. Nós sabemos que muitas pessoas queriam estar nesse lugar nessa noite, derramando seus corações aos teus pés, mas não podem. Mas nós estamos aqui, Pai, para dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é maravilhoso e que a tua glória enche toda a terra. E nós queremos pedir que a tua glória enche essa casa nessa noite, aleluia. Que enche as nossas vidas, os nossos corações. Não deixa, Pai, não deixa, Senhor, ninguém que entrou nesse lugar nessa noite sair da mesma forma que entrou, aleluia. Mas toca em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus. Pega na mão da pessoa do lado, diz para ela assim: que a graça do Senhor, que excede toda a sabedoria, esteja sobre a tua vida nessa noite. Diz para ele ou para ela: dá o teu melhor para Jesus nessa noite aí. Canta: no altar de adoração, seja sempre Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Diz: Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, tu és Jesus, Filho. E neste lugar, nas nossas vidas, seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo e poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo. Você pode dizer isso, poderoso. E não há nada, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Na cruz, a cruz me libertou, na cruz me libertou. E no altar de adoração, seja sempre, diz Jesus, deixou a sua glória, deixou a sua, morreu em meu lugar.
morreu em meu lugar. Jesus. Jesus, Filho de Deus. Diz: tu és Jesus, tu és. Jesus, Filho de Diz: seja exaltado, aleluia. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso Ele é, e não há nada que apague o seu. Pois na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. Oh, oh, oh. Olha para a pessoa que está mais perto de você e diz: como eu preciso de você. Diz: como eu preciso de você. Diz: sem você, sem eu, não tem comunhão. Ou sem você e sem mim, é isso? Diz: não tem comunhão. Diz: eu preciso de você. Diz: e você sabia que você também precisa de mim? Vai ficar difícil pro Marcão bater palmas hoje, né? Vai ter que bater no gesso. Plaque, plaque, plaque. Diz assim, ó: eu preciso de você. Você precisa de... E nós, olha só, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Beleza? Aprendeu? Eu fico feliz porque todo mundo tá olhando pra frente cantando assim: eu preciso de você. Eu também preciso de vocês. Canta pra pessoa do lado agora assim: 1, 2, 3 e eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós todos, olha só. E nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem sem tremer, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer. Beleza? Agora aponta para alguém que está longe de você. Aponta para ele, tem que ser um que está longe. Não vale o do lado. Apontou? Todo mundo aponta para alguém aí. Dedinho, 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 dedinho. Preparou? Agora diz: ó, vou aí cantar com você. Vai lá cantar com ele. Diz para ele assim, ó: Eita, glória. Tem que sair do lugar. Vai lá, você apontou para ele. Vai lá. Canta assim, ó: eu preciso de você. Você Precisa de mim. Peraí. Sai do lugar, vai lá dar um abraço nele. Eu não mandei apontar para ele. Quer dizer, eu mandei sim, desculpa. Vai lá e dá um abraço nele lá e diz a ele: que bom que você tá aqui. Canta: eu preciso de você. Você precisa. E nós, 2, 3 e nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer. Dá pra cantar mais uma vez? Vai, diz: e eu preciso de você. Você precisa. E nós, diz: 3 e nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer. Forte agora pra encerrar. 1, 2, sem cessar. Pode levar.
Vá, se continuar, né? Levanta a mão e diz glória a Deus. Se fosse na célula, a gente cantava de novo até o último parar de cantar. E a gente repete umas 20 vezes. Diz para quem está perto de você, você é um vitorioso. Você é um vitorioso. Armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos em meio às tribulações. O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Diz: vitorioso és na tempestade, seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, seu trono acima está, seu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Diz: muralhas vão estremecer e cadeias vão cair, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Diz: vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, Teu trono acima está. teu nome como um trovão, diz, como um trovão, impetuoso e poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, diz, vitorioso és, na tem o seu nome, sim, seu nome. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Eu posso até estar aflito, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha, não. Olha só,
Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não visto, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Diz para quem está mais perto de você: as coisas podem estar difíceis. Diz: as coisas podem estar difíceis. Diz: mas isso é passageiro, é momentâneo. Olha só, Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotarem. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Aponta para quem está perto de você e diz para ele assim: não te preocupa, porque Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar, quando as tuas forças se esgotarem. Olha só, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar. Deus proverá. Diz mais uma vez assim: não vivo pela vista, não, eu vivo. Deus proverá. Olho para o alto, da onde me vem o socorro. Aleluia, vem o socorro, sim. Deus proverá. Diz: Deus proverá quando o azeite e a farinha, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Diz mais uma vez: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Diz para a pessoa mais perto de você e diz para ela assim: um dia, diz, um dia eu quero te encontrar lá no céu. Diz: e lá não vai ter mais choro,
e não vai ter tristeza, e não vai ter morte, não vai ter separação. Olha só, além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz e morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Diz de novo. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, tristeza e dor. Nunca mais. Olha só. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Olha só. Não haverá mais noite ali. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei o seu rosto enfim. As nações andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seus muros, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Diz pra quem tá perto de você. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Diz mais forte assim. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. Pois não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma
há ferrolho, não há dor, não há porta, não há cadeia, não há algema, não há força qualquer que prenda quem está nas mãos de Deus. Para aquele que tudo crê. A arma mais poderosa que tens não é um avião supersônico, não é uma metralhadora, não é um canhão, não é um tanque de guerra. A arma mais poderosa que tu tens é a tua fé. Ela move montanhas. Ela cura, ela sara, ela liberta, ela transforma, ela muda vidas. Mas tu tens que saber operar essa arma. Assim como um soldado que vai para a guerra, quando ele recebe o armamento, recebe também o treinamento para usar esse armamento. E quando ele vai para a guerra, quando ele é convocado para ir para a missão, quem o convoca tem a convicção de que ele está pronto para usar. Quando Deus te convocou para este mundo, para vir a este mundo, nascer, crescer, se desenvolver, se multiplicar, é porque Ele sabia que tu já estava preparado para esta guerra. É porque Ele já tinha te dado a arma necessária. É porque Ele já tinha te capacitado para usar esta arma. Mas assim como o soldado convocado para uma guerra tem o direito de dizer: comandante, eu não vou, eu estou com medo, eu quero desistir. Assim, tu também tens o direito de dizer: general, eu não vou, eu não quero usar esta arma, eu não me sinto pronto, preparado para usar a fé. E o general vai dizer: a decisão é tua. Então, se a tua decisão nesse instante é usar a tua fé, usar a tua arma poderosa, cante novamente este refrão com esta consciência: eu sou um guerreiro preparado e eu estou capacitado para usar a arma que eu já recebi. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade Se acalma na voz daquele que tudo criou. Quando Deus Pois manda, tua palavra é pura, a palavra, escudo para os que nele creem. a palavra cura, liberta, a palavra transforma. Para aqueles que nele creem. A tua decisão: eu vou crer, eu quero crer, eu creio. Pai, muito obrigado, porque mais uma semana se passou, mais um domingo chegou, mais uma oportunidade nós temos de cultuar ao Senhor, e nós não queremos receber do Senhor sem que primeiro nós tenhamos dado ao Senhor o nosso melhor. Pedimos a direção do Espírito Santo
para que prestemos ao Senhor o nosso melhor culto nesta noite, em toda a nossa vida, Paizinho. Nós falhamos, nós negligenciamos, nós perdemos oportunidades preciosíssimas que o Senhor nos deu, mas nesta noite nós não queremos perder um só milímetro, um só segundo, uma só vírgula daquilo que o Senhor tem para nós. Abrimos nosso coração e a nossa vida e lhe damos toda a liberdade e entregamos ao Senhor a honra, a glória, o louvor, a adoração, a exaltação, a nossa gratidão, porque só o Senhor merece. E o fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda esse Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Deus de deuses, o teu papai, que tem cuidado de ti desde o ventre da tua mãe. Tome assento, por favor, sinta-se à vontade. Infelizmente, hoje o nosso ambiente para o culto infantil está indisponível e nós vamos precisar então que os pais responsáveis tomem conta, cada um da sua criança, para que nós possamos fluir no louvor e adoração ao nosso Deus. Inteligência e sabedoria. Naturalmente, nós falamos em inteligência e sabedoria, e não raras vezes nós confundimos esses dois conceitos. Achamos que estamos falando da mesma coisa. Quem é inteligente é sábio, quem é sábio é inteligente. Mas são duas coisas completamente diferentes. São dois conceitos completamente diferentes. E o próprio dicionário nos ensina isto. Inteligência, segundo o dicionário, é um substantivo feminino e significa a faculdade de conhecer, de compreender. O intelecto, a inteligência é o que distingue o homem do animal, o racional do irracional. Inteligência também significa conhecimento profundo em alguma coisa. Conhecimento profundo em determinada área, em determinado assunto. Significa destreza, habilidade, ter inteligência para os negócios, cumprir com inteligência uma missão, é habilidade para entender e solucionar adversidades ou problemas, adaptando-se às circunstâncias novas. É a função psíquica que contribui para que uma pessoa consiga entender o mundo, as coisas e situações, a essência dos fatos. E a sabedoria também é um substantivo feminino, porém ela é a característica do sábio, de quem tem muitos conhecimentos, de quem sabe muito. Um exemplo é o sábio ensinava os mais jovens com sua sabedoria. Significa excesso de conhecimento, erudição, conhecimento adquirido pela experiência. Não frequentou a escola, mas tinha sabedoria para o trabalho. Característica do que ou de quem demonstra sensatez, reflexão,
excesso de conhecimento que se acumula, ciência popular, habilidade excessiva, artimanha, esperteza. Na religião é a capacidade de compreender as revelações divinas. Parece a mesma coisa, mas não é. Parece que inteligência e sabedoria dá para botar na mesma vasilha, fazer uma mistura que o que sair está bom. Não. Desde a definição das palavras, por mais semelhança que exista, não são a mesma coisa. Porque a inteligência, a gente adquire ela pelo aprendizado acadêmico. Ou seja, ela vem pelo esforço pessoal, ela vem pelo esforço individual, ela vem pela dedicação de cada um ao estudo, à pesquisa, à ciência, seja de um assunto em específico, seja de uma maneira geral. E há pessoas que se especializam. Aliás, hoje, a humanidade toda está em busca de especialização. Ela precisa conhecer muito sobre um determinado ponto ou assunto, porque nos pequenos detalhes é que vão ser gerados os grandes resultados. Estava conversando essa semana sobre a medicina e eu tive um acidente, bota aí, mais de 20 anos atrás, caí de uma casa e desloquei o cotovelo, ele virou ao contrário, era para fazer a curva para lá, para a esquerda, ele fez a curva para a direita. Resultado, hospital em mim. Cheguei lá, encontrei um ortopedista que colocou no lugar e botou a tala, deu a medicação e me mandou embora. 30, 60 dias depois eu estava com o cotovelo novo. E esse médico que me atendeu, coincidências ou não, eu prefiro chamar de cristocidência, né? É filho de um grande amigo nosso que nós tivemos lá em Cotiporã, quando eu trabalhava lá. Ligou, ficou o contato e pouco tempo atrás, aí bota 5, 6 anos atrás, um funcionário nosso se acidentou de moto e precisou de ortopedista, e eu lembrei do contato dele, chamei o médico e ele foi, então. Só que nesse meio tempo, esse médico se especializou em ombro. Só ombro. E o nosso funcionário tinha quebrado o ombro direito e o punho direito. Então ele chamou um colega dele, especialista em punho, e fizeram ao mesmo tempo. Um operou o punho, o outro operou o ombro. Ele não se meteu na especialização do outro e nem o outro se meteu na dele. E graças a esse profundo conhecimento é que esse senhor, nosso amigo, não está aleijado, porque a quebradura do ombro, nenhum outro médico quis pegar, porque era uma cirurgia de alta complexidade. E ele, por estar especializado, cuidando só de ombros, pôde fazer, e hoje o funcionário está lá trabalhando normalmente, obviamente que com os ossos um pouquinho mais grossos, soldado pela presciência de Deus, que fez do corpo humano a máquina mais fantástica e autorregenerável.
Isso é inteligência. Se aprofunda no conhecimento, se aprofunda na pesquisa, se aprofunda em buscar o domínio do conhecimento através do ensino catedrático. E a sabedoria? A sabedoria é resultado do conhecimento adquirido através das experiências. Experiências de vida, e sejam elas experiências próprias, cada um passa as suas próprias experiências, vive as suas próprias experiências, seja conhecimento adquirido através das experiências de outros, o que é muito mais comum. E nós mesmos temos muita sabedoria porque os outros nos ensinaram, porque nossos pais, nossos avós, nossos amigos, porque nossos vizinhos, até pessoas que nós não conhecemos, passaram por alguma situação, alguma circunstância e transmitiram, narraram esses fatos que acabaram chegando ao nosso conhecimento e nós absorvemos o conhecimento e evitamos passar pela mesma experiência. Não precisamos ter o mesmo trauma, porque já sabemos o resultado, já sabemos o que acontece quando se vive aquela experiência. E não necessariamente um inteligente seja sábio, mas sempre um sábio será um inteligente. Presta atenção, não necessariamente um inteligente seja um sábio, mas todo sábio efetivamente é um inteligente. Porque quando nós temos a capacidade de adquirir o conhecimento através de experiências, e principalmente através de experiências de outros, isso reflete num resultado de acúmulo de conhecimento que nos faz inteligentes. É muito fácil nós encontrarmos médicos, por exemplo, que não alcançam um determinado resultado com toda a sua inteligência, com todo o seu conhecimento catedrático, com todos os medicamentos, com toda a ciência que ele tem à disposição, apesar de tanto estudo, eles não alcançam o mesmo resultado que pessoas antigas, sábias, alcançam com seus chás, com seus medicamentos caseiros, com a sua prática adquirida através de experiências de ancestrais, inclusive. É muito comum nós apelarmos para o chazinho da vovó, nós apelarmos para a garrafada do vovô, para a charopada da família. E eu tenho isso lá em casa. Fomos em Santa Catarina, numa loja de produtos naturais, encontramos algumas que eu lembrei do ensinamento da minha mãe e trouxe umas folhas e coisa arada, tá? Joguei tudo para dentro de uma garrafa, grudei de álcool e eu tenho a minha afomentação. Quando eu jogo bola que me dói muito, é lá que eu vou e não sei como dar resultado. Fui criado nesse sistema. Minha mãe sabia as homeopatias todas de cor, por número. Aliás, ela tinha a caixinha de homeopatias lá. Quem mais alguém teve privilégio de conhecer a caixinha de homeopatias com os números todos lá? Ah, toma 10 gotas do 46. Nem sabia o que era. 46, pegar. O brabo é quando a gente trocava o frasquinho de número lá, né? Pá.
dava um perrengue, porque a mãe conhecia pelo nome também, né? A gente só pelo número. Então erravam a caixinha lá e... Como minha mãe sabia, foi o pai dela que tinha ensinado para ela. Como meu avô sabia, meu bisavô tinha ensinado para ele. Sei lá. Sabedoria. Conhecimento adquirido pelas experiências próprias ou de terceiros. E nós temos um exemplo muito fácil de entender a diferença entre um e outro, quando nós olhamos para a função de um médico e a função de um pajé, por exemplo, das tribos de índios. Nós temos tribos ainda no Brasil que não foram civilizadas, como a gente chama. Não tiveram contato com a não tiveram contato com a nossa cultura. Então, eles acabam nos ensinando mais do que aprendendo. Porque as doenças que nós temos, gripe, resfriado, essas coisas, esses vírus que afetam a nossa, e o nosso organismo já acabou desenvolvendo anticorpos, os corpos deles não têm, eles não estão sujeitos a isso. Então, uma das maiores preocupações dos antropólogos, quando vão ter um acesso, um contato com uma tribo ainda não contatada, é quanto à saúde de quem vai fazer esse contato. Porque se estiver contagiado, contaminado pelo vírus da gripe, vai dizimar aquela tribo. Uma simples gripe. Porque eles não têm no seu organismo o anticorpos necessário para combater aquele vírus. Em contrapartida, eles têm uma sujeição muito grande a vermes, por exemplo, porque passam o dia todo em contato com a terra, com os animais, convivem muito pacificamente com os animais num nível de intimidade que nós não convivemos, e o organismo deles está completamente bem adaptado a esses ataques de vermes, e o seu organismo já desenvolveu defesas que o nosso organismo não tem. A gente tem que ir para a farmácia comprar um remédio, uma vez por ano pelo menos, para nós podermos nos limpar dos vermes. Em que faculdade estudou o pajé? E vamos ignorar o conhecimento dele? Porque ele não esteve num banco de escola? Mas e biblicamente, inteligência e sabedoria são confundidas? Também não são. No Velho Testamento nós temos um texto que nos dá essa garantia de uma forma muito clara. Isaías 29:14. Eu vou usar, neste caso, nesse texto, a versão NVT. Está na tela? Só não está aqui no... Ok. NVT, por favor. Tem NVT? Por isso, mais uma vez, deixarei este povo maravilhado com obras maravilhosas. A sabedoria dos sábios passará, e a inteligência dos inteligentes desaparecerá. Se não fossem duas coisas distintas, por que Deus repetiria na sua palavra? Por que tanta clareza na distinção entre uma e outra coisa, se elas são iguais? Então a Bíblia nos ensina que inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. E no Novo Testamento também tem a confirmação desta conceituação. 1 Coríntios 1:19, também, se puder ser NVT. Me avisa quando estiver na tela, por favor, está na tela. Como dizem as Escrituras,
destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Não vou me deter no contexto desses textos, porque só nos interessa nesta situação é ver a diferenciação que a palavra de Deus faz entre uma e outra palavra, entre um e outro conceito. E aí nós vamos ter na Bíblia diversos exemplos de homens inteligentes. Vamos, por exemplo, para Salomão e Daniel, José, homens fantasticamente inteligentes, adquiriram conhecimento em classes de aula. Sobre Salomão, não precisamos nem entrar muito no mérito, né? Porque ele foi, desde o seu nascimento, preparado para ser rei de Israel, o terceiro rei de Israel. E, obviamente, como Davi foi um rei muito próspero, ele foi um rei extremamente conquistador. Aliás, conquistou em 7 anos o que o povo de Israel não tinha conquistado desde que tinha entrado na terra de Canaã. Davi tinha muita riqueza, e se nós olharmos, nós vamos ver inclusive o nome dos sábios, dos inteligentes, dos doutores da lei que estavam a serviço de Davi. Consequentemente, ele usou esta inteligência de todos esses homens para ensinar Salomão. E Salomão, quando assume o reinado, prova que isto valeu a pena, esse investimento de Davi na vida dele valeu a pena. Temos o caso também de José. E José, ele era o filho mais novo de Jacó. Ele era 11º filho de Jacó. Mais novo era Benjamim, mas ele era o primogênito da esposa que Jacó amava. Então, Jacó deu a José privilégios que os outros filhos não tinham. Os outros 10 antes não teriam nenhum privilégio. Ele deu, inclusive, a Bíblia nos ensina que Jacó mandou fazer uma capa multicolorida para José. Esta capa não significa apenas e tão somente uma vestimenta. A capa, ela era utilizada para representar também autoridade. Por esta visão, nós podemos entender que Jacó investiu inteligência em José. Jacó buscou o que tinha de melhor na época, em termos de ensino, e como ele dependia dos outros filhos para produzir, ele separou José, o filho amado, da mulher amada, e investiu no treinamento, no ensinamento, na educação de José de uma maneira diferente. Tanto que José passou a ter o direito de usar a capa. E os próprios sonhos de José nos trazem esta visão, porque ele sonhou aquilo que ele estava recebendo. Ele sonhou que era líder sobre seus irmãos, não porque ele era exibido ou enxerido, é porque ele estava sendo preparado, ele estava sendo educado de uma forma diferente. Então ele estava recebendo inteligência que os outros irmãos só tinham o direito a receber a sabedoria. Quando José é vendido como escravo, vai para a casa de Potifar, o que o distingue dos outros escravos é a inteligência. Ele tinha capacidade, ele tinha academia para poder superar
a capacidade produtiva dos outros escravos, de tal forma que Potifar então confia toda a sua casa para José. Isto prova que ele tinha inteligência diferente dos demais escravos. Outro exemplo é Paulo. Paulo, antes de se converter, estava sendo preparado para ser um sumo sacerdote. Ele foi ensinado, e a Bíblia nos narra isto, aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos principais doutores da lei da época. E como não tinha escola naquela época, em que todos os alunos iam para o mesmo lugar e ficavam, como nós aqui, recebendo todos o mesmo conhecimento, só quem tinha bufunfa, quem tinha poder aquisitivo é que podia mandar o filho morar, viver aos pés, junto, conviver com o mestre, para poder aprender tudo que o mestre sabia. Paulo tinha sido treinado, ensinado, tinha recebido inteligência de Gamaliel, que a Bíblia diz que era um dos maiores doutores da época. Temos também Roboão. E Roboão, a Bíblia traz de uma forma muito clara que ele foi diferenciado no quesito inteligência. 2 Crônicas 11, 23, NVT também. Com inteligência, espalhou os outros filhos por toda a terra de Judá e de Benjamim e por todas as cidades fortificadas. Deu-lhes grande quantidade de suprimentos e arranjou muitas esposas para eles. Qual o significado disto? Roboão era o rei, que se ele não tivesse estrutura de apoio, facilmente seria derrotado. Então ele, com inteligência, teve 28 mulheres, se não me engano, 60 filhos e um mundaréu de filhas, esparramou eles todos, porque se matasse um, teria outro para substituir ele. Se alguma cidade fosse atacada, os outros poderiam se esconder, fugir, não dava tempo, eles não perderiam a linhagem, ele não perderia a descendência toda para ter continuidade no reinado. Então a Bíblia diz que Roboão foi inteligente, e aí são outros tantos exemplos. Mas também temos exemplos de homens sábios. E aí, neste quesito, Salomão aparece como destaque. E a palavra de Deus afirma isto, traz esse destaque, lá em 1 Reis 4, 29 até o 31. NVT também. Deus concedeu a Salomão grande sabedoria e entendimento, e conhecimento tão vasto quanto a areia do mar. Sua sabedoria era maior do que a de todos os sábios do Oriente e de todos os sábios do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outra pessoa, incluindo Etã, o Ezraíta, e Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama se espalhou por todas as nações vizinhas. Os sábios que eram destaques daquela época, estava registrado a sua existência, inclusive vejam, são 3 irmãos aqui. Por quê? Porque Maol, o pai deles, tinha condições e bancou e educou eles com inteligência. Salomão superou. E aqui nós vemos, estávamos conversando, Eliege e eu, a participação da mãe. Porque o rei Salomão só chegou a ser rei porque foi preparado para isto, e porque Davi, quando ainda era uma criança, Salomão, ele havia prometido para a sua esposa Batseba que Salomão seria o rei no lugar dele. Resultado, Salomão foi preparado para isto.
E Batseba era responsável pela educação. Nós vamos ver aqui um universo de qualidades de uma mulher que não tinha qualquer valor perante a sociedade, porque tinha sido mulher de Urias, tinha toda uma história manchada por um ato, mas que ultrapassou todos esses limites e gerou o seu filho, o homem mais sábio e inteligente da face da terra. A ponto de ele saber até o que pediria para Deus. A ponto de ele poder ter discernimento na hora de conversar com Deus. Mas aqui na lista dos sábios nós também podemos incluir Jetro, que era o sogro de Moisés. E a Bíblia nos conta a história dele, que ele chegou no acampamento e viu aquele suplício que Moisés passava julgando todas as questões do povo de Israel. Um a um que chegava, ele passava de manhã à tarde, o povo de pé trazendo as questões e Moisés julgando sozinho. E Jetro, pela sua sabedoria, pela experiência de vida, diz: não é bom que tu faça isso. Tu vai te desgastar e vai desgastar o teu povo. Eles não vão conseguir resolver as questões dele e tu não vai conseguir julgar todos. Então faça o seguinte: arrume homens bons, homens sábios, em grupos de 100, de 50, de 10, de 50, de 100 e de 1000, e eles vão resolvendo as questões. Os de 10 primeiro, se não conseguir, vai para o chefe de 50, se não conseguir, vai para o chefe de 100, se não conseguir, vai para o chefe de 1000, se não conseguir, aí traz para ti. Ou seja, tinha 5 filtros antes de chegar em Moisés. E Moisés só resolvia as questões cascudas mesmo. Moisés se tornou o STF do povo de Israel. Era a última instância. Temos também Davi, que eu fico surpreso quando eu penso em Davi, que era o filho rejeitado, era o filho esquecido, era o mais novo. E quando ele não foi valorizado, foi desvalorizado pelo seu pai, ele foi sábio. Tão sábio que ele soube aproveitar o seu tempo. Ele tinha que cuidar das ovelhas, mas as ovelhas era só levar para o pasto e ficar de olho se nenhum animal ia tentar roubar, pegar as ovelhas. E o que Davi fazia nesse tempo de valde, tempo sobrando? Ele aprendeu a tocar harpa, ele aprendeu a usar funda. E como ele usava a funda muito bem, se veio um urso ou um leão tentar roubar, ele conseguiu, pela sua sabedoria, sair da situação. Conseguiu superar a força física, superar a selvageria dos animais, por causa da sua sabedoria. Por causa desta sabedoria, ele foi parar no palácio de Saul. E como tocador de harpa, ele acabava sendo um instrumento útil nas mãos de Deus, até para aquietar espíritos demoníacos que estavam perturbando Saul. Quando Saul começou a perseguir Davi, ele inteligentemente, não, sabiamente se mandou, se escondeu nas cavernas. Mas ele já tinha escrito a sua história. Ele já tinha mostrado o seu valor. E muitos homens que também na mesma situação dele estavam sendo desvalorizados pela sociedade, eles acabaram indo atrás de Davi. Os rejeitados pela sociedade, os marginais que nós chamaríamos hoje.
E ele pega 600 homens sem qualquer qualificação e os transforma em guerreiros de excelência, a ponto de dominarem cidades inteiras com muito maior número de guerreiros, com muito maior número de armas e de capacidade, mas com muito menos sabedoria do que Davi. E a Bíblia diz que Davi, ele era um estrategista fantástico. E nós vemos isto nas situações que ele se... É uma história que vale a pena ler por inteiro na Bíblia, porque nas situações mais difíceis de Davi, ele se sai pela tangente de uma forma, chega a ser até um pouco hilário, né? Quando ele viu que ia morrer na mão dos filisteus, ele se faz de louco, fica babando, e pai, eu já não tenho problema, que chega, me traz esse louco, aí larga esse cara, manda embora. E ele salvou a sua vida pela sua sabedoria, e não frequentou bancos de escola. Temos também Mardoqueu, Pedro, a Bíblia diz que era um indouto pescador, ou seja, analfabeto. Mas em um único sermão, em uma única pregação, mais de 3.000 pessoas se converteram. Mas não podemos nos limitar a grandes homens sábios. Aqui na Bíblia nós vamos ver também grandes mulheres, muito sábias. E vai ficar difícil explicar a história de cada uma, vou só apenas citar Raabe, Ruth, Esther, Noemi, Jael, a mulher que matou Sísera com uma estaca cravada na cabeça, venceu uma guerra sozinha, uma mulher, foi sábia o suficiente numa situação de emergência para conquistar a confiança do comandante do exército do inimigo, com leite, com bom atendimento, e botou ele para dormir. Quando ele dormiu, fez o que precisava ser feito. Inteligência, sabedoria, conhecimento adquirido pela experiência. Vamos ver também Maria, irmã de Marta, que o próprio Senhor Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte, sabedoria, para fazer a escolha certa. E o que é mais importante para nós cristãos de hoje? E aqui eu quero te chamar a atenção, porque isto é fundamental para a tua vida a partir de hoje. Ter este discernimento na tua vida vai fazer toda a diferença nas tuas experiências daqui para frente, nas circunstâncias e situações que tu vai enfrentar. Jó 28, agora eu vou usar a RC. Jó, vocês sabem, quem conhece a história de Jó sabe que ele passou por um perrengue bem difícil. E em todo esse perrengue ele jamais duvidou do que Deus estava fazendo e que Deus estava no comando. E quando chega lá no final, ele chega a esta conclusão: a inteligência e a sabedoria, ele teve muito discernimento, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Aqui nós aprendemos a grande diferença entre uma coisa e outra. Todo o conhecimento que nós aprendemos nas cadeiras escolares nos remete à inteligência. É lá que a gente aprende o Código Penal, é lá que a gente aprende o Código Civil, é lá que a gente aprende a Constituição Federal, é lá que a gente aprende a discernir o que é certo e o que é errado. É nos bancos escolares que nos ensinam a história, a geografia, nos dão informações preciosíssimas para que nós vivamos de uma forma certa, correta. E isto nos livra de muitas incomodações, de muitas tribulações, de muitos percalços na vida.
Então é necessário sim que nós busquemos e adquiramos inteligência. Vocês que estão na fase de estudos, não há nada mais lucrativo para vocês, estudantes, do que chegar na sala de aula e aproveitar aquilo que está sendo transmitido. Não importa em que nível de estudo tu estás. Absorva, porque isto é inteligente. Não importa se na tua empresa onde tu trabalhas, se na sociedade, se no teu lar, alguém está oferecendo um conhecimento, aproveite, absorva, adquira, receba. Porque isto vai, como diz a Bíblia, te apartar do mal, vai evitar que o mal aconteça na tua vida. Inteligência. E a inteligência traz muitos benefícios, por isso nós estudamos em seminários, congressos, escolas, faculdades, academia, trilha de treinamento aqui no ministério, estudos bíblicos, tantas outras ferramentas que nos levam a ter maior conhecimento, maior compreensão da palavra de Deus, sem dúvida alguma. Quanto mais nós aprendemos, mais temos consciência da diferença entre o bem e o mal, mais facilmente nós vamos identificar as situações e as circunstâncias que nos aproximam do mal. E vejam, o diabo veio para matar, para roubar, para destruir. E para alcançar o seu objetivo, ele usa de todas as armas possíveis. E uma das armas mais eficazes que o diabo usa é a falta de conhecimento. Ele bloqueia a nossa inteligência em relação à palavra de Deus. Nos impede de absorvermos o ensinamento da palavra de Deus. Ele distorce as palavras, faz com que as pessoas não busquem se certificar se aquilo que estão vendo, aquilo que estão ouvindo, ou até mesmo aquilo que estão sentindo está de acordo com a palavra de Deus. O fulano falou, o fulano é gente boa, então acredita nele, engole. O pastor pregou lá na igreja, então é verdade, mas pastor também é falho. Se eu estiver falando algo aqui que não está de acordo com a palavra de Deus, eu posso estar completamente enganado, sem estar mal intencionado. Eu apenas não estudei o suficiente. Eu apenas não me aprofundei o suficiente e transmiti a informação. O que tu vai fazer com a informação que eu te dei é responsabilidade tua, não minha. Se tu vai tomar ela como verdade, ou se tu vai para a palavra de Deus conferir se ela existe ou não, é responsabilidade tua. Só que é muito mais cômodo não fazer esta conferência. E esta arma o diabo detém e domina muito bem. Distorce. O pastor tem o domínio do conhecimento, mas não tem o domínio da retórica, não consegue explicar, não sabe ensinar direito. É muito comum. E aí o diabo distorce. E o que chega nos teus ouvidos, o que desce ao teu coração, não é exatamente o que o pastor quis transmitir, ou o que a palavra quis transmitir. Então, é tua responsabilidade ir para a palavra e fazer essa conferência. Paulo, inclusive, recomenda, sejam que nem os bereanos. Eles recebem o conhecimento, comparam com a palavra e retêm só o que é bom. Esse conselho de Paulo serve para nós até hoje. E a Bíblia já orienta quanto a isso e o prejuízo que causa. Olha lá em Oséias 4:6. Olha como é profundo esse texto. ARC, por favor. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus,
também eu me esquecerei dos teus filhos. É uma conversa muito direta entre Deus e o sacerdote. Mas o sacerdote era responsável por transmitir o conhecimento à população toda. E Deus traz à memória do sacerdote exatamente isso. O meu povo está perecendo, está morrendo, está acabando, porque falta conhecimento. E o conhecimento era tu que tinha que ter transmitido a ele. Deus está cobrando. Mas Deus não aliviou o povo por não buscar o conhecimento. Foi destruído. Poderíamos justificar, poxa, mas o povo não tem nada a ver, o sacerdote que não cumpriu o papel dele. Mas o povo tinha o direito e a responsabilidade e a obrigação de buscar o conhecimento. Não buscou, foi destruído, pagou o preço junto com o sacerdote. O mais importante é que nós tenhamos sabedoria, porque sabedoria pode ser resumida num conceito muito prático. Sabedoria é a capacidade de tomar as decisões corretas. Isto tem que ficar marcado no teu coração. Repete comigo: sabedoria é a capacidade de tomar as decisões corretas. E agora você demonstra se tu é sábio ou não. Tomou a decisão de repetir, entendendo que o que eu estou transmitindo é bom para ti? Sabedoria. Tomou a decisão de não repetir porque eu não sou papagaio, porque eu não sou massa de manobra, eu não quero saber de pastor fala, eu tenho que ficar repetindo por quê? Responsabilidade tua, não é minha. Agora, qual das duas decisões demonstra sabedoria? Quando nós buscamos a sabedoria, mesmo que o conhecimento nos falte, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Não é por um professor de faculdade, não é por um catedrático, não é por um doutor da lei. É o próprio Espírito Santo que vai nos ensinar. E o próprio Senhor Jesus disse isso. Eu vou para o Pai, mas vou mandar o Consolador, e Ele vos lembrará de tudo que vos tenho ensinado. É o Espírito Santo que vai nos trazer sabedoria, vai nos trazer condições de tomarmos as decisões corretas. Quando nós tomamos decisões corretas, nós evitamos consequências erradas. Esse é o grande mal da humanidade hoje. Toma decisões erradas pensando em receber consequências certas. Não tem como. É falta de sabedoria. Sabedoria é fazer a escolha certa, porque a consequência só pode ser certa. Consequência não se escolhe. Consequência não se tem o direito de optar. Não é uma opção. Consequência é consequência. O que tu tem direito de fazer, opção, é a decisão. Uma vez que tu tomou a decisão sabiamente, tu tomou a decisão correta. Consequentemente, a consequência será boa. O Espírito Santo nos conduzindo, nós vamos tomar a decisão correta para qualquer situação, para qualquer circunstância que estejamos vivendo, de tal forma que o resultado sempre será para o nosso bem. E a própria palavra de Deus nos orienta onde nós devemos buscar a sabedoria. Vamos lá para Tiago 1, 5 e 6, NVT. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Se nós, como homens, como pais, quando um filho nos pede algo, a gente procura suprir a necessidade,
Imagina Deus ouvindo o teu pedido: Pai, me dá sabedoria. Nós podíamos pedir e podemos pedir bens, saúde, libertação, transformação, cura. Nós podemos pedir qualquer coisa para Deus. E Deus nos atende. E Ele já deixou isso claro: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, aquele que bate abre. E agora aqui Ele nos diz, se nós pedirmos sabedoria, Ele é generoso e Ele nos dá. O maior exemplo disso, Salomão pediu sabedoria para conduzir o povo de Israel. Deus deu generosamente, não só sabedoria, mas também riquezas, força, conhecimento, inteligência, a ponto de estar registrado na Bíblia que não houve nem haverá homem mais sábio do que Salomão. Toda a sabedoria humana não se compara com a de Salomão, porque foi Deus que disse: com toda a tecnologia, com toda a inteligência, inclusive inteligência artificial que hoje está à disposição, não houve nem haverá um outro homem tão sábio como Salomão. E aí nós vamos ver na história dele muitas decisões que transbordam sabedoria. Foi isso que ele pediu a Deus. E olha o que diz o verso 6: mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Vai e volta, pode ser, não, eu vou pedir com fé, mas se Deus não me der, mas será que Deus vai me dar? Mas eu preciso tanto de sabedoria, Deus me dá sabedoria. Deus, eu não senti que estou sábio, mas será que o Senhor pode me dar? Se pedir, peça com fé, sem vacilar. Deus vai dar, porque Ele é generoso. Está escrito na palavra dEle. E pedir a sabedoria a Deus é uma demonstração, uma prova de inteligência. Pegou o conhecimento da Bíblia, absorveu o conhecimento e botou em prática. Buscar sabedoria em Deus é ser inteligente. É pegar dominar o conhecimento que está expresso na palavra de Deus e colocar em prática. E a maneira correta de pedir é usando a fé, sem duvidar de maneira alguma. Quando Deus derrama da sua sabedoria sobre nós, Ele está apenas e tão somente cumprindo uma das tantas promessas que nós recebemos dEle através da sua palavra. E promessa de Deus não é possibilidade, é fato consumado. Amém? Fica de pé. Quem puder, por favor, fica de pé. Quem tiver com criança no colo, pode ficar à vontade. O importante é que o teu coração se conecte agora com Deus. O importante agora é o teu coração estar disposto e disponível para Deus. Porque eu não posso fazer isso por ti. É uma oração completamente individual, não existe qualquer forma de intercessão que traga sabedoria para outra pessoa, porque a resposta de Deus vem pela fé, pela aceitação da sua própria situação. Se eu não reconhecer que eu preciso de sabedoria, Deus não vai me dar. Não importa quanto vocês vão orar por mim, se tu não reconhecer que precisa de sabedoria de Deus, por maior que seja o meu clamor, Deus não vai te dar. Então esta é uma oração tua por ti mesmo. Só por ti mesmo. Não adianta, Pai, dá sabedoria para o meu filho, para que ele se afaste das más companhias, dá sabedoria para o meu marido, que ele se afaste dos vícios. Não adianta nem orar. Esta promessa só se cumpre pela fé. E fé é um exercício individual. Então eu quero te desafiar agora a colocar diante de Deus a tua necessidade
de sabedoria e qual a situação que necessita da sabedoria dele. Talvez seja no teu trabalho, talvez seja nos teus relacionamentos, talvez seja no teu entendimento de ti mesmo. Não sei, tu sabe. Talvez seja na administração dos teus bens. Tu que sabe. O que eu sei é que se tu colocar isso diante de Deus, Ele vai te dar sabedoria em abundância. Então abra o teu coração e coloque para Deus. Pai, nós entendemos a Sua palavra, recebemos, tomamos posse e declaramos a Deus que ela tem toda a liberdade para surtir o efeito para qual o Senhor a liberou nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que o Senhor está em nós, habita em nós, e nós precisamos que o Senhor faça a sua parte na vida de cada um de nós. Nos traga a sabedoria necessária para tomarmos as decisões corretas nas situações e circunstâncias que estamos vivendo, nos planos, nos projetos, nos relacionamentos, nas missões que temos a realizar. Precisamos de sabedoria, não a sabedoria humana, não a sabedoria dos nossos ancestrais, precisamos da sabedoria do Deus vivo, do Deus criador de todo o universo. Precisamos da sabedoria que ultrapasse o nosso entendimento. E nós tomamos posse dessa sabedoria com a fé que o Senhor já deu a cada um de nós, na medida que o Senhor já nos deu. O Senhor não negou a nenhum de nós a medida necessária de fé. E agora nós exercitamos esta fé para tomar posse da sabedoria que precisamos. Tem corações aqui, Paizinho, que estão apresentando ao Senhor situações, circunstâncias específicas e que precisam ser reveladas, precisam ser direcionadas pelo Senhor. Responde, Pai. Responde. Seja através de sonhos, seja através da palavra, seja através de um louvor, seja através de uma oração, seja através de uma intuição, seja através da ferramenta que o Senhor quiser. Mas nós confiamos que o Senhor já está respondendo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelas Tuas respostas, em nome de Jesus. Também temos pessoas, Pai, que precisam de curas, precisam de libertação, precisam de transformação. Coisas que ultrapassam as suas forças, mas que não ultrapassam o seu poder, papai. Então agora aqueles que estão apresentando, seja para si, seja para alguém, dos seus queridos, das pessoas relacionadas, ligadas a elas, de uma cura, Pai, no físico, no emocional, no espiritual, atende, Pai. Atende assim como o Senhor já fez tantas outras curas, tantos milhões, milhares, miríadas de curas que foram registradas na Bíblia e que estão acontecendo até os dias de hoje. Faz também aqui e agora, não para que nós sejamos glorificados, exaltados, mas para que o Seu nome seja honrado, exaltado, glorificado, e para que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode aplaudir que a vitória é tua. Eu sei que nesta semana, não é mês que vem, nem o ano que vem, nesta semana, Deus vai te mostrar respostas claras e concretas daquilo que tu apresentou para Ele. Eu não tenho dúvida nenhuma. E é até sexta-feira. Não vai até sábado, é até sexta-feira. Você só precisa crer. Amém? Temos aqui, a pastora está ali
aqui na frente com as fichas para o nosso encontro com Deus. 18 e 19 de novembro. Quem não fez, quem não participou ainda do encontro, Deus está abrindo mais uma oportunidade para ti. E óbvio que nós não vamos contar o que acontece lá, porque é um encontro teu com Deus, não é comigo, não é com a pastora, não é com o ministério, não é com a equipe. Nós somos apenas ferramentas que vamos estar lá para auxiliar a tua relação direta com Deus, mais nada. Cada encontro que nós participamos, o nosso primeiro foi como encontrista e os demais todos como equipe, nós recebemos de Deus de uma maneira diferente. E já vamos para o nosso 27º aí, né? 27º encontro aqui, se não me engano. E não vimos nenhuma pessoa sair de lá do jeito que chegou. Não vimos ninguém ter o privilégio ou o desprazer de dizer: não valeu a pena, eu perdi meu final de semana. E não importa se tu fez o primeiro, se tu fez o último, todos que passaram pelo encontro vão te dizer, valeu a pena. Eu recebi de Deus. Nós só entregamos ferramentas e a decisão do relacionamento com Deus é tu e Ele, mais nada. Então, quem quiser já reservar sua ficha, pode falar com a pastora no final do culto agora, e já levar a sua ficha, já garantir a sua vaga. Óbvio que nós precisamos das fichas, porque nós temos espaço limitado, equipe limitada, temos muitas limitações, não podemos levar todos que a gente gostaria de levar numa vez só. Então precisamos organizar, porque queremos entregar a vocês o melhor que Deus nos entregou também. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. A paz que excede todo o entendimento esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Nosso culto só termina quando nós terminarmos de adorar a Deus com este cântico e adorar a Deus com o nosso abraço abençoador e recebermos as bênçãos que Deus tem para nós através do abraço do nosso irmão. Que Deus te abençoe, uma baita de uma semana. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, aleluia. A sua mão, o seu poder sobre ti. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar seu amor descer neste lugar. Vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar seu amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar minhas mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Diz assim, ó: eu vejo a glória do Senhor hoje em ti. A sua mão, o seu poder sobre ti. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar seu amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Uma boa, perfeita e excelente semana para você, em nome de Jesus.